A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Nossa saudação a todos os amigos e telespectadores da Nova Era TV. Estamos iniciando hoje um novo projeto e um novo programa que tem o nome de Conexão. Meu nome é Marcelo Kowalski e na bancada, junto comigo, Ricardo de Simas, faremos as apresentações dos programas que virão nas próximas semanas. Hoje temos aqui também um convidado que vou deixar para o meu amigo Ricardo fazer a saudação ao nosso convidado e a sua apresentação. A minha saudação a todos e apresento o meu amigo Neuri. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Lages. Estou aqui há 18 anos, né? E foi uma das primeiras pessoas que esteve no ar comigo. Era na rádio, mas já tínhamos um programa naquela época, né? E então hoje somos eu, Marcelo Kowalski e Neuri Krau. Bom, feita a apresentação do nosso convidado, do Ricardo, quando no primeiro programa, a gente tem por objetivo nesse programa, o nome do programa é Conexão, e nós temos o objetivo de retratar a comunidade e assuntos diversos, né? E como não poderia de ser, hoje o nosso assunto vai de encontro à situação que mais está presente na sociedade, não só lagiana, na sociedade brasileira, na sociedade mundial. Mas antes de qualquer coisa, já agradecendo a presença do Dr. Neuri aqui, promotor de justiça, né, que nos dá a honra da sua presença, e a gente fica muito feliz com a tua presença aqui, Neuri. Eu queria dizer que é uma honra e um grande privilégio participar desse primeiro programa como convidado. Conexão, é essa a intenção, me parece. Marcelo, deixar um agradecimento do fundo do coração para ti, um agradecimento muito bom por Ricardo. O Marcelo e o Ricardo são daquelas pessoas que parece que eles são jovens a vida toda. Lá no direito a gente diz assim, eles têm aqueles saldos incombustíveis de jovialidade, ou seja, sempre enfrentam um novo desafio. Parabéns, Marcelo, parabéns, Ricardo. E dizer que o Conexão seja um programa dessa natureza, para vir, para lançar desafios, para chacoalhar um pouquinho a sociedade e para fazer aquilo que nós precisamos fazer. É isso, discutir temas, porque você que está em casa sabe disso. Você não precisa necessariamente ser político para influenciar. E essa influência tu pode exercer na tua profissão. Então, Marcelão, tocar o barco. Dizer que o Marcelo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Na época a gente tinha time de futebol e o Marcelo era presidente da Fundação de Esportes. E aí eu fui com um problema com ele lá. Fui dizendo, nós temos uns detalhes assim. O Marcelo disse, calma. Isso a gente vê com calma, a gente vê, conversa. E ele me abriu muitas portas e estabeleceu muitos contatos para a gente desenvolver aqueles projetos sociais na área do futebol. E o Ricardo, a gente na época estava lançando uma música chamada Kombi, e aí ele estava na rádio, e ele disse, Neuri, vamos comprar uma Kombi, vamos sortear. E a gente fez isso, não sorteamos uma Kombi, claro, mas a gente fez muito projeto social, muita música e tal. Então, obrigado do fundo do coração, dizer que é um projeto bom, e você que está em casa, participe, envolva-se em ações dessas que mexam com a sociedade. Você vai ver, lá no futuro tu vai descobrir que a vida é curta e que aquilo é que fez a diferença. Deixa bem claro aqui que o convidado, ele, a partir do momento do início do programa, ele não é mais convidado, ele é o terceiro elemento. Ele passa a ser o terceiro elemento da equipe, né? E que o programa seja irreverente, bom. Bom, mas de qualquer forma nós não podemos deixar, né, de explorar o Dr. Neuri, que daqui para frente agora passa a ser Neuri, né, evidentemente pela sua função. E como nós vamos tratar hoje do assunto do Covid e os seus impactos na sociedade, Neuri, até onde o Covid atingiu as questões da justiça? Muito. Você de casa, você pai, você mãe, você avô, você avó, tia, tio.
Você já percebeu que o Covid é uma palavrinha só, mas a influência que ele trouxe para a sociedade inteira. Engana-se quem acha que é só para Santa Catarina, só para Lages, é para o mundo inteiro. O mundo inteiro está passando isso. Nós temos uma situação nunca vista. Talvez lá na pandemia de febre amarela, na pandemia da peste negra, talvez tivesse lá no início do século, talvez tivesse acontecido isso. Mas, gente, alterou a vida de todas as pessoas, veio de uma forma que ele não vai embora. Infelizmente, o Covid vai ficar. Não tem fórmula milagrosa, gente. Não tem um pozinho mágico para acabar o Covid amanhã. Essa é a parte infeliz da coisa. Mas assim, ó, do mesmo jeito que toda a situação meio negativa também traz consigo perspectivas, eu acho que essa é a grande sacada de quem tem que viver junto com o Covid. Gente, a primeira questão é assim, o Covid está aí, não vai sumir, nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Então o primeiro aspecto é, parece nós mandarmos uma mensagem positiva, uma mensagem de dizer, ó gente, existe o Covid, esse problema é sério, gente, não dá para disfarçar ele, não dá para esconder, não dá para simplesmente pegar e ignorar, não, é sério, tá, gente? O Covid sozinho, ele faz um estrago danado, mas o problema está nas concausas dele, é as comorências, né? As dificuldades que a pessoa tem, principalmente pulmonares e do coração. Mas isso é um assunto técnico que você, pai, mãe, tio, tia, você precisa que a cabeça esteja em alto astral. Você precisa perceber que não é o fim do mundo. Nós já tivemos situações piores que essa. Só que precisa disso, ó. Astral para cima, levar em consideração as atividades que você tem e você ser um fomentador, não de negatividade, mas sim de aspectos positivos. Na justiça, o Covid alterou muito, porque a gente está praticamente atendendo presencial e não presencial. Quem passa pela frente do fórum sabe que o fórum está fechado ali. Para ser atendido, a pessoa vai lá, agenda, mas assim, eu notei uma diferença muito grande. Esses dias nós tivemos um menino que veio estagiar com nós, gente boa, tudo. E ele é um estagiário que entrou já com Covid, então ele faz o trabalho em casa e um dia na semana ele vem na promotoria. E ele aprendeu muito rápido, por esse pessoal novo, parece que tem um chip dentro da cabeça, é rapidinho. Os caras... Eles já nascem assim, né? Hoje em dia já tá... Nós estávamos falando com o Ricardo ontem isso, meu Deus, parece que eles são ligados no celular, no tablet, no computador. Daí aconteceu o seguinte, lá pelas tantas me vem um carrinho de supermercado com um volumão de processo, uma concordata, uma falência que tem na cidade. Daí o rapaz ficou olhando para ele e disse, ô Neuri, e o que faz com isso agora? Daí ele deu um cutucão, assim, ele disse, sabe que não está vivo. Esse pessoal não tem noção que eram processos, né? Então essa é a questão do Covid, ó. Não existe mais o processo físico, porque a obrigatoriedade de você não se relacionar proximamente com as pessoas fez com que a gente trabalhasse tudo virtualmente. Então não existe mais processo dentro do gabinete. E isso vai se prolongar. Isso vai ser assim, ó. Dentro dos gabinetes dos juízes, dos promotores, dos escrivães, o número de processos físicos reduziu e a gente trabalha o dia inteiro. Mas nesse primeiro momento você acha que as demandas vão ter muito mais dificuldades? Nesse primeiro momento eu acho que sim, né? Sim, mas aí Marcelo, tu tocasse num ponto muito bom. É aquilo que a gente estava falando ontem, eu estava conversando com o Ricardo ontem. Olhem só, gente, vocês não vão acreditar nisso. A produção é maior. A produção dentro dos gabinetes é maior do que era antes. Gente, não tem processo parado. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Você chega agora no processo, essa Covid ajudou nisso, porque antes, por exemplo, o advogado, o promotor, quem demandava na justiça, quem fazia a ação na justiça, propunha a ação e colocava um rol de testemunhas muito grande. Para cada fato, no mínimo 3 testemunhas. O que acontece com a Covid? Você tem dificuldade de fazer audiência real. Então a audiência está saindo virtual. Os seres humanos têm uma dificuldade muito grande para tratar o assunto virtual. Aí, resultado, não está acontecendo audiência essa. Porque o advogado prefere, então, não fazer audiência do que fazer audiência mesmo que virtual.
Resultado, muitas das demandas que estavam baseadas na testemunha acabaram optando por outra documentação, por uma prova diferente. Então o que acontece? O Covid mudou isso na justiça também. Meio que colocou em escanteio a prova testemunhal. Porque você tem que ouvir a testemunha, e aí você de casa vai me entender. Ó. Antigamente, quando se ia na delegacia, ou ia no judiciário, claro que a pessoa não vai lá para tomar chimarrão com o delegado nem com o promotor. Vai lá porque precisa de uma coisa, ou vai porque teve um furto na casa e tal. Antigamente você sentava na bancada e o escrivão datilografava. Agora é falado. Aí o problema, ó, veja o que aconteceu. Ó. Aí o promotor analisava e olhava e dizia assim, ó, não, a testemunha tal cita isso. Agora tu tem que dizer assim, ó, no minuto tal a testemunha diz isso. Então olha só, o que aconteceu? Nessa brincadeira se optou por provas que sejam mais fáceis de ser resolvidas. Então, Marcelo, acho que isso veio para ficar. É uma coisa que não vai voltar atrás. Aparentemente a justiça também vai ter que se adequar. E me parece muito claro, tá? É uma tendência que não muda mais. Mas eu penso da seguinte forma, como o Nery já falou, tivemos a peste negra, tivemos a influenza, a febre amarela também, mas a maior delas ainda está aí, hoje, que é a AIDS, também é um vírus, só que a AIDS já tem cura, e tu sabe como é que tu evita. Já tem um tratamento, né? E tu sabe como é que evita, não. E enquanto que o Covid, se estivermos numa sala entre 3 pessoas, já não sabe quem passou para quem. Esse é o grande problema. Outra coisa. Ricardo, só um pouquinho. Nós vamos para o primeiro intervalo aí, que já estamos em cima da hora, já recebemos a notificação do nosso mestre, o Céu, aí, e a gente retorna com o assunto em seguida, que ele precisa fazer o primeiro intervalo. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sua cidade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bom, gente, estamos retornando aí no nosso segundo bloco, e o Ricardo estava colocando aqui algumas coisas, a questão dos processos virtuais, enfim.
Ricardo, dá continuação ao teu... Quando o Neuri falou que os advogados preferem fazer de qualquer outra forma, com papéis, ou seja lá com o que for, do que fazer virtual. É que o povo, por natureza, tem horror, tem pavor a mudanças. E mudar do pessoal para o virtual é uma mudança muito grande. Eu odeio. Eu já tive várias reuniões virtuais, reunião de Rotary, por exemplo. É horrível, não é bom. A presença das pessoas, tu consegue enxergar, olhar as pessoas, olho no olho. Então nós temos essa ideia ainda, né? Enquanto que o pessoal mais jovem não, já está no virtual há muito tempo. Mas não vai funcionar, tenho certeza absoluta. Eu acho que a partir do momento que tivermos todos vacinados, que o Covid tiver dado uma trégua, esperamos que tenha uma trégua, que não tenha outras variantes, né? Que não venham outras variantes, nós vamos ter que conviver com ela, assim como o Nery está falando, como até hoje se toma a vacina do H1N1, se toma a vacina da gripe normal, não se tem contado, né, mas é muito grande o número de pessoas que vinham morrendo da gripe comum ainda, né, só que o Covid assustou, e realmente assustou, e foi muito politizado, né. A política aproveitou o embalo. Infelizmente essa situação, ele criou um rumo diferenciado, né? Num momento onde as questões da saúde eram para ser prioritárias, infelizmente, né, situações políticas, interesses da política, assim, quiseram ter a mídia muito mais próxima e ter mais espaço nisso. Nery, você que, né, evidentemente trabalha há muitos anos na questão da justiça, nesses decretos todos que foram feitos aí a nível estadual, né, a nível municipal, até porque foi dada autonomia para ser feito isso, a justiça, ela tem participado desse comitê de avaliação? Como é que é feito isso? Hein? Boa pergunta, Marcelo. Isso permite para a gente explicar um pouquinho do que foi feito nesse período todo. Você que está em casa, que às vezes se sente meio agoniado, sente aquela coisa que tipo um grão de areia sendo jogado para um lado para o outro, porque é muito bombardeio de informação, e a gente acaba não tendo condição de acompanhar tudo isso. Desde o início, o Ministério Público faz e fez parte do comitê próximo daquelas pessoas que iam organizar aquele plano estratégico e tal, lá do início e tal. Houve um problema. Isso, lá, vocês lembram, lá quando o governador ainda sentava na bancada, ainda lá no início, lá em março ainda, do ano passado. Então, para ti que está em casa, lembra disso, nós já completamos um ano. E para quem tem um pouco de memória também vai lembrar assim, precisamos fechar, fazer o lockdown, etc e tal, porque senão o sistema vai colapsar. E acabou que o sistema colapsou mesmo. A gente chegou agora em março desse ano, então, aí não é hora de procurar culpados, mas que não tem ninguém santo no meio dessa história, que nem tu mencionasse ali. Gente, não tem ninguém ingênuo nessa história. Ninguém. Por quê? Cada um tem um interesse. Então, quando se começou a discutir lá, o Ministério Público estava bem próximo desse comitê. Depois o Ministério Público se afastou um pouquinho, e agora... A última ação do Ministério Público foi aquela ação civil pública, que quem está em casa deve lembrar. Ação civil pública para buscar o lockdown. Para quem tem na memória, não é que o Ministério Público, nós, promotores, defendamos o lockdown. É assim. Como houve um afastamento das pessoas de dentro dessa comissão, desse comitê gestor, qual é a proposta que o Ministério Público efetuou? Diz, olha, vamos acionar o governo para dizer o seguinte: senhor governador, apresente um plano estratégico para a ação da Covid. Por quê? Porque apresentando um plano estratégico, a gente teria a condição de aparentemente perceber transparentemente quais as ações e atividades que a gente poderia fazer. E a ideia lá naquela ação civil pública é o lockdown. Ela vem em cima do lockdown, mas é assim, ó,
como alternativa excepcional e última. Governador, se o senhor não fizer o plano estratégico, a gente vai querer implementar o lockdown. Então, essa ideia, se tem por ali aquela história da ação civil pública como lockdown, é isso, gente, como alternativa excepcional. E quando foi processada a ação civil pública, o juiz lá da capital deu vista do processo para que esse comitê gestor fosse reorganizado. E ali eu acho que o juiz tem um bom senso ali. Quando ele chega lá e diz assim, o Ministério Público quer um plano estratégico, eu, juiz, não consigo sozinho dizer se isso está certo, está correto, está adequado, está transparente ou não. Então ele disse o seguinte, remonta o comitê gestor, que é aquele comitê excepcional de emergência, para estudar as condições da pandemia e apresenta. Então, está na mão de quem isso? Desse conselho, desse comitê, que é o de emergência em saúde pública, para analisar as condições. E esse comitê, reunido, disse, olha, não deve fazer o lockdown. Mas os critérios, Nery, mas os critérios, por exemplo, para ti entrar numa sorveteria, tu tem uma fita zebrada lá na porta, o cara vem te trazer o sorvete. Para ti entrar na farmácia, não. Tu vai lá dentro da farmácia e tem uma fita zebrada a 20 centímetros. Quer dizer, o Covid não vai dentro da farmácia? Vai sim. Vai. E aí, Ricardo e Marcelo, é a questão do critério, gente. É a questão do critério. Porque o Covid, ele não para numa fita zebrada, não. Por isso que vai bater naquela questão do que é interesse, do que é ingenuidade. Quer ver, gente, dentro da casa da gente sabe, assim, vamos diferenciar o que é ingenuidade e o que é coisa meio sapeca. Quem está agindo com bom senso e quem está agindo com boa vontade nisso. Hoje, a gente viu ações e decisões que alteraram muito a vida da gente, desde março do ano passado. Daí, Ricardo e Marcelo, a população cansou. Cansou por quê? Porque há falta de critério, não dá para esconder isso. Além dessas coisas todas, eu vejo que a falta de comando também, né? E gerou esse tipo de coisa. E culturalmente o nosso povo não é acostumado a essas coisas. Eu, como um leigo, por exemplo, né, evidentemente que não tenho dados técnicos e científicos para avaliar, eu penso que o espaçamento da abertura dos locais seria melhor do que porque daqui a pouco você fecha e faz o lockdown. Daí na outra semana abriu, aquele acúmulo de gente, como foi feito agora no nosso comércio local aqui em Lages, foi feito isso, ficaram alguns dias, no primeiro dia que abriu, era uma montoeira de gente. O supermercado, por exemplo, que faça o supermercado, deixe abrir 24 horas. Porque daí o acúmulo de gente é bem menor, a movimentação de pessoas é menor. Então, assim, eu não tenho, claro, evidente, dados científicos, eu gostaria até, e futuramente vamos conversar com alguém que tenha dados nesse sentido, e daí gerou isso, que é uma falta de um comando, né? Porque nós não temos uma regra geral. Cada estado e cada município tinha a sua autonomia para fazer. Então, conforme os interesses de politicagem, não de uma política de saúde, foi feita essa bagunça aí que hoje nós todos vivenciamos isso, com uma ansiedade, a gente já acorda com isso, já dorme com isso. Nós estamos há um ano nisso, como você colocou. Para a eleição, né? Não teve Covid, né? Para um parque de diversão que montaram aqui na Duque de Caxias, não teve Covid, veio de fora o parque de diversão e montaram ali. E até às 9 horas estava liberado, né? Até às 9 horas. Quer dizer, o Covid só aparece após as 9. Até antes das 9, o Covid não aparece. Os supermercados, por exemplo, eles não tinham vigilância de quantas pessoas tinham lá dentro. Eu nunca vi um supermercado com vigilância de quantas pessoas tinham lá dentro, enquanto que isso aí era determinado, né? Nas igrejas, tinha um percentual. Né? Então não tinha critério. 3 dias ou 4 dias antes da Páscoa abriram. Imagina a fila nas casas de chocolate, nos próprios supermercados. Então, durma com um barulho desse. Ricardo, eu imagino assim, quem é pai, quem é mãe, quem é responsável por alguém em casa sabe disso. Quantas vezes a gente já se parou para pensar assim, o que eu faço? Porque olha assim, talvez a notícia positiva de tudo isso seja, a gente conseguiu ver a importância de algumas profissões. Na área médica, não só dos médicos, mas principalmente dos enfermeiros. Na parte dos professores,
mas também o papel do pai e da mãe. Então aqui, ó, eu diria assim, ó, nessa questão, Marcelo e Ricardo, houve decisões, houve ações que foram extremamente delicadas e complicadas, mas assim, ó, ninguém mexe com o imaginário social sem pagar um preço. Essa é a grande verdade. Se tu tá mexendo com o imaginário de tanta gente, tu tem que estar preparado para ter uma ação, porque cada ação corresponde a uma reação. E, gente, às vezes, não é bem o que deve ser falado, mas sim como deve ser falado. Porque cansa essa história de Covid. Outro dia, tinha aquela brincadeirinha lá, tinha um aluno na coisa virtual, e botaram assim, ó, quem matou Golias? Aí tinha 2 tracinhos e depois vide atrás. O Golias disse, não tem dúvida, quem matou o Golias foi o Covid. Então, gente, a questão hoje talvez fosse do enfoque também de como tratar isso com a população. Por quê? Porque a população está cansada, gente. Tá? Hoje tu falou, eu e o Marcelo estávamos a semana toda pensando qual seria o monte, qual seria o que nós iríamos falar no primeiro programa, né? Não, Covid não, pelo amor de Deus. Sim. E estamos aqui. Mas nós não temos como fugir disso. E tem muito mais assunto. Bom, nós vamos encerrando o segundo bloco, retornaremos no bloco a seguir e vamos tratar também da questão do Covid, o reflexo que isso tem dado na economia, né? Que hoje, inclusive, a mídia nacional comenta que o número de pessoas com dificuldades aumentou em muito, né? E a gente vai conversar um pouco disso, do fechamento de muitas lojas, da falta de empregos, enfim, a gente retorna em seguida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bom, gente, estamos retornando aqui com mais um bloco. Estamos conversando sobre as questões e os reflexos do Covid, os impactos que ele tem causado na sociedade. E um dos assuntos que é tratado, né, com muita ênfase, né, evidentemente, né, da questão das vidas que são ceifadas, é a questão econômica também, que isso vai trazer um reflexo muito grande para muitas pessoas no caminhar, né, na continuação. E o Ricardo
tenha um posicionamento a respeito disso, e gostaria até, né, que o Ricardo se posicionasse questão da economia, porque o Ricardo é um empresário também, ele sabe das dificuldades que ele tem enfrentado no dia a dia e até dos seus patrocinadores, né, Ricardo? Quem realmente sofre com isso é o pessoal, sofre mais com isso é o pessoal da economia informal, né? Porque eles dependem de vender o produto deles naquele dia para comprar mais à noite, para no outro dia estarem na rua vendendo, né? Esses aí com certeza estão passando fome. Esses são aqueles que precisam realmente do auxílio emergencial. As grandes empresas até sofrem, mas não chega tanto, porque as grandes empresas têm a retaguarda dos bancos. Até médias e pequenas empresas ainda têm a retaguarda do banco. Aquele que tem a retaguarda do banco, ele pode pegar o empréstimo a hora que ele quiser, vai lá e vai fazendo movimentar. Ele sabe que vai ter um prejuízo, mas lá na frente ele consegue se recuperar, ele não precisa fechar a porta. Aquele que não tem o crédito, aquele que não tem um banco por trás, esse quebra, esse fecha, porque chega num certo... A não ser que ele tenha bens para vender e substituir a falta do banco. Mas isso é muito difícil para onde se fala em empresas pequenas, né? Eu não sei, eu acho que todos deveriam estar formando uma grande equipe, formando um grande grupo para estar discutindo sobre esse assunto também. Isso eu estou falando dentro do governo, dentro da política, porque quando como abriu o Pronamp, né, um empréstimo que era do Banco do Brasil e da Caixa, depois passaram para os outros bancos também, onde a pessoa, o empresário pegava o valor que conseguisse, né, com o cadastro dele, e teria 2, 3, 4 anos de carência para começar a pagar, e pagaria 0,3%. Só que abria o Pronamp e as empresas grandes já pegavam tudo. Não tinha como. E o dono da empresa, ao invés de investir na empresa, comprava uma BMW nova, É dessa forma que acontece, infelizmente, politicamente no Brasil. Dessa forma, abriu no Banco do Brasil, eu esperando lá, e o gerente dizendo para mim, eu acho que amanhã, e nunca veio. Eu não tive a oportunidade de ter um empréstimo do Pronamp. Mas eu conheço pessoas que pegaram o empréstimo do Pronamp e compraram carro zero e saíram para viajar, e saíram para passear. Foram para a praia e trouxeram mais Covid de lá para cá também. Se utilizaram para outras coisas. Então, quem sofre, quem está realmente se ferrando é aquele que não tem um banco, que não tem o crédito. Esse sim se ferra. É como eu disse. Dói no coração tu ir lá quase todo mês buscar um empréstimo. Dói, porque tu sabe que aquilo ali vai se aglomerando e vai se tornando uma bola de neve. Mas só que lá na frente tu consegue recuperar. É como disse o Luciano Lang, né? Hang, que é da Van. O banco me oferece dinheiro e eu pego e vou pegando. Enquanto o banco estiver me dando dinheiro, eu vou pegando. Se o banco me emprestar 2, eu vendo a 4. Se o banco me emprestar 6, eu vendo a 10. Dessa forma. E outra coisa, nós fizemos, ele dizendo, nós temos 20 mil funcionários. Nós fizemos uma pesquisa dentro da nossa empresa. Quantas pessoas tinham morrido no período X? Morreram 21 pessoas. 17 de causas naturais ou acidente e 4 de Covid. Então, há que se pensar, né? Nuri, e você que é muito ligado, né, às questões de eventos, né? Você sempre teve... Como é que vocês estão transitando, né, nesse segmento aí? É um pouquinho naquela preocupação que o Ricardo colocou. Sim. O setor de eventos, infelizmente, é o último que vai voltar, porque não tem como ser diferente. Na verdade, essa é a realidade. Então, todo mundo que lida com eventos, quando a gente fala de eventos, a pessoa imagina show. O show, sim.
Mas, na verdade, o que sustenta a linha de eventos não é o show, aquele show nacional, aquela discussão que nem veio na Festa do Pinhão, bastante gente, não é aquilo. Por incrível que pareça, o setor de eventos, ele é mantido por festas de casamento, 15 anos. Esse setor que é o que tem o feijão com arroz do dia a dia. Todo mundo sabe que vai ter que fazer um eventozinho de casamento, de 15 anos, de coisa. É esse. É que nem acontece no Brasil. Todo mundo acha que são as grandes multinacionais que fomentam o emprego no Brasil. Não. Quem efetivamente banca o emprego no Brasil, ou seja, a grande quantidade de empregados, não são das multinacionais, nem são das empresas muito grandes. É o microempresário. É aquela pessoa que tem no microcrédito, no crédito mediano, a forma de... E ele geralmente tem um filho, tem a esposa, tem um empregado, tem dois. Então, o grande fornecedor de emprego no Brasil é o micro e o pequeno empresário. Esse é o que sustenta o emprego no Brasil. Então, esse setor de eventos, realmente, ele deu uma baqueada muito grande, desde março do ano passado. E deve ser o último a voltar, né? Sem dúvida, Marcelo. E eu digo que nisso não adianta a gente querer achar também fórmula milagrosa, porque não tem. É exatamente ali onde está. Por exemplo, esse pico que acontece agora, ele é resultado do fim de ano, mas ele é resultado também do carnaval. Porque o carnaval, em muitos lugares, ele não foi proibido. E em muitos lugares ele foi proibido, e em alguns lugares ele foi tipo estabelecido alguns critérios para a elaboração. Então esse pico de agora, ele é também, não é o único, tá? Também é resultado disso. Mas daí eu digo, no setor de eventos, o que a gente nota? A gente nota que as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que fazer uma alternativa para sustentar os empregos, para sustentar a família. Então, a maioria das pessoas que lidam com eventos ou estabeleceram um critério diferenciado, por exemplo, eventos pequeniníssimos, onde tu faz o evento de aniversário com máscara, com qualquer coisa, limita a 10 pessoas, limita a 5, a 6 pessoas, só a família, faz lá um eventozinho lá de 1 ano de aniversário, mas estabelece pai, mãe, padrinho e só fica todo mundo meio separado. Tiveram que encontrar alternativas que fossem razoáveis aí para poder produzir. Na verdade, Marcelo, eu acho que a pandemia também, junto com a parte virtual da coisa, vai mudar também a forma de se fazer eventos, tá? Porque hoje, queira ou não, também veio a outra alternativa possível, de fazer o evento virtual. Né? Você sabe que eu tenho uma dúvida muito grande com relação a isso, né? Você estava colocando aqui, eu estava pensando. Porque a questão do Covid, evidentemente, que a gente lamenta, né? As mais de 300 mil mortes aí que já aconteceram, às vezes pessoas muito próximas da gente. E isso, naturalmente, para alguns países que têm uma cultura diferenciada, isso vai servir para alguma coisa. Mas o povo brasileiro não tem essa cultura, e daqui a pouco as pessoas se esquecem rapidinho. Rapidamente você esquece, amanhã ou depois, quando acabou, daí você retorna às mesmas situações. Uma outra situação que poderia ser assim, aproveitar nesse momento de muita dificuldade, é melhorar a fragilidade da saúde do todo, né? Que eu não sei se isso vai acontecer, ou as pessoas nesse momento estão só absorvendo o dinheiro que está vindo, não estão preparando seus hospitais, não estão nada, porque esse seria um grande momento, e seria de muito exemplo para a sociedade tomar um novo rumo. Algumas pessoas sim, né, vão tomar os seus devidos cuidados, mas assim, a cultura enraizada no povo brasileiro, e aí é que eu cobro, né, dos comandantes, das pessoas que dirigem a nação, enfim, de todos os poderes, que isso devia ser uma ação conjunta para ter conscientização, né, Nery? Sim. O povo brasileiro é a cultura do abraço, né? Sim. O povo brasileiro é aquela cultura do calor humano, né? Quem vem para Lages vê isso. O lagiano, ele é desconfiado, mas ele é desconfiado até a hora que tu passa a fazer parte do crédito dele. E aí ele vem, te abraça e tal. Por coincidência, nem o Marcelo, nem o Ricardo somos daqui, né? Que a gente veio por questões profissionais, circunstâncias e tal. E a gente nota isso. Nós somos natural daqui. Né? Não nascemos em Lages, né? Só que o lagiano, ele te abraça. A partir do momento que ele percebe que você é uma pessoa confiável, ou seja, que tem um respeito por ele, e ele é recíproco nisso. Marcelo, tu tocou num ponto muito essencial. Ó. Se lá em março de 2020 a gente discutia o lockdown porque senão o sistema ia colapsar,
E agora em março de 2021, o lockdown é dito, agora tem que fechar porque colapsou, vem aquela questão que tu colocou ali. Muito pouco foi feito dentro dos hospitais. Se nós temos uma cultura do abraço, da fraternidade, daquela questão assim, ó, do calor humano, nós precisaríamos bater nessa tecla de que precisaria de uma estratégia mais humana, mais solidária. Apostar nesse ponto. Porque senão nós vamos passar pela Covid, pelo momento de crise, e a gente vai acabar tendo esse problema repetido lá na frente e vai se protelar mais tempo, né? Voltando ao evento Neuri, eu acho que falta uma coisinha. É assim, ó, o evento vem da palavra eventual, só que ele é eventual para a família que vai fazer o casamento do filho, da filha, é eventual para a família que vai fazer a formatura, mas para os que trabalham, sim, não é eventual. Não é eventual, é sempre. Então, imagine uma pessoa dessa, lá, a minha filha marcou um casamento antes do lockdown, para setembro do ano passado. Moral da história, ela teve que casar dentro de um cartório, dentro de um cartório só ela e o marido, e a festa ficou para depois. Sim. Se a empresa de evento voltar, porque ela já tinha pago fotógrafo, olha quantas pessoas. Ela tinha pago separadamente fotógrafo, jantar, o local que iriam passar a lua de mel, enfim, cantor, enfim, envolvia uma estrutura grande. Uma estrutura muito grande, e dali saía o alimento para todas aquelas pessoas. Agora pensa nessas pessoas todas sem fazer um evento. Imagina o céu sem bater uma fotografia, sem fazer uma gravação. O Gugu vive nos casamentos, né? As pessoas que a profissão deles é aquilo ali, o que vai fazer? Tem que inventar. Sim. Tem que se reinventar. É essa a história. Bom, gente, nós estamos encerrando esse nosso terceiro bloco, e no bloco a seguir nós voltaremos explorando um pouquinho, né, o lado artístico do Dr. Neuri, promotor de justiça na comarca aqui de Lages, para a gente... Mas só um pouquinho. Só um pouquinho, mas ele tem uns atributos aí que são fantásticos na sua vida pessoal ao longo desse tempo todo, como profissional de promotoria, enfim, mas sempre ligado na sociedade, tem a seu... é tocador de trombeta, né? Como é o nome? As trombetas serão tocadas depois do Covid. O saxofone, né? Isso foi só para fazer uma gracinha, tá? Já retornamos em seguida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O que faz uma cidade andar? Saúde, educação, trabalho, transporte coletivo e segurança. Faça a sua parte, ajude a sociedade, preserve o que é seu. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias.
Bom, gente, estamos retornando ao nosso último bloco aqui do Conexão, né? Nosso primeiro programa, e tendo a honra aqui de compartilhar na bancada com meu amigo Ricardo de Simas, e hoje como convidado o nosso promotor, o Dr. Neuri. Mas o Ricardo teria mais alguma coisa a colocar em função dessas questões dos empregos, enfim, que ele estava fazendo a sua linha de raciocínio, e nós tivemos que dar interrompido em função do bloco, né, Ricardo? Não, sobre isso aí é só, não precisa se aprofundar. O povo está vendo, o povo está em casa, está sabendo quantas pessoas estão perdendo seus empregos porque não tem, como é que se diz, porque não tem emprego. Eu fiz uma matéria sobre Correia Pinto agora, na revista Santa Serra, e eles começaram a fazer o tal do sopão às quartas-feiras. Infelizmente só puderam fazer o primeiro, porque a partir do segundo houve o decreto que fechou, mas vão fazer todas as quartas-feiras. Quando começaram a perceber das pessoas que estavam chegando pro sopão, eram pessoas que tinham uma boa vida, uma vida tranquila, tá? E estavam desempregadas. Primeiro pela a empresa que saiu de lá não foi a Klabin, foi a outra... A Kimber, né? Ficou muita gente desempregada, e depois pelo desemprego do Covid. Mas levanta a cabeça e trabalhar, e não adianta, o que eu sempre digo, não adianta trancar as pessoas dentro de casa, porque os que saírem vão voltar e trazer o Covid. Então vamos deixar o povo trabalhar, o povo quer trabalhar. É claro que guardadas os devidos cuidados. O que tu acha disso, meu? Se cuida, né, Marcelo? E tu falou Sim. que o Marcelo não era daqui de Lages, né? O Marcelo, quando chegou em Lages, era loirinho ainda. Ele era loiro. Você de casa sentiu uma afinetada nisso. Mas assim, Marcelo, Ricardo, o Covid é sério, então você de casa tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, se cuide. Usa máscara, bota o gel na mão, lava quantas vezes tu puder. Chegando em casa, tu tem que ter aqueles cuidados. Porque assim, a dificuldade depois que tiver lá no hospital é complicado, não tem vaga, a coisa é escrota lá dentro, é gente esperando. Então assim, como é séria a coisa, faça a sua parte, cabe a ti cobrar dentro da tua casa, não fazer aglomeração. O povo é meio inconsequente também, né? Tá cansado, é verdade, tá cansado, mas a gente vê de festa clandestina, não faça festa agora, não é hora, gente. Esse é o pico, segundo a coisa. Nós estamos chegando já num momento em que a coisa vai se tornar mais palatável, mais estável e tudo. Eu não acho que o povo seja meio inconsequente, eu acho que o povo é totalmente inconsequente. Tem um percentual aí, principalmente as pessoas mais velhas, aqueles que têm as comorbidades, né? Esses se cuidam, o resto... Agora é melhor viver cansado que descansar pro resto da vida, né? Essa é a pura verdade. Essa é a pura verdade. E não adianta, gente. Eu não ouvi. É melhor ficar cansado do que descansar pro resto da vida. Sim, essa é a pura verdade, gente. Não tem coisa. Mas, Marcelo, para mim foi uma honra, um privilégio conversar. Desejar muito sucesso pro Conexão. Dizer que nós precisamos de programas desses. Que não vem aqui para disfarçar a verdade. Coisa vem aqui para debater, para expor, para conversar, para acolher sugestões e tal. Dizer que estão precisando disso, tá? Mas tu não escapa, tu vai voltar, tem a guitarra também, não é? Sim, só o saxofone. E dizer que para você de casa, apesar de tudo isso, essa questão da pandemia, nunca deixe de acreditar, tá? Nunca deixe de acreditar. Acredite sempre. Essa mensagem de otimismo tu vai encontrar em vários locais, mas o problema é assim, Lembre daquilo que foi falado antes, Às vezes, não é tão importante o que falar. É como falar. Ou seja, os grandes conflitos da humanidade, eu acho que 70% deles não acontecem, não ocorrem por divergência de opinião. Ocorrem por problema de comunicação.
por problema de dicção, porque a voz está muito alta, porque a voz está muito baixa. Ou seja, é um momento de você abraçar, mas é um momento de abraçar com cuidado, de fazer a sua parte. Então, acredite, seja otimista, mas principalmente, não se concentre na parte negativa do Covid apenas. Sim. Não se concentre só nessa coisa do tipo, estamos indo para a cucuia. Tente encontrar nisso alternativas de se reinventar. E isso você tem que fazer junto com a tua família. Vamos assustar menos as pessoas e cuidar mais. Sim, eu acho que me parece que hoje aposta, porque o que está faltando é isso. Ó. Então, não se desespere, sabe? Existe a luz no fim do túnel. É preciso que a gente acredite, mas esse é o ponto essencial. Não aposte no negativo, aposte no positivo. Porque o grande elemento essencial da vida é viver a vida. É viver, gente. Então, nesse ponto, assim, você de casa, pense nisso. Pense principalmente naquilo que o Covid pode nos ensinar. E dizer o seguinte, às vezes, é quase como uma corrida dessas de obstáculos. Deus faz esses obstáculos na vida da gente para ver se a gente tem capacidade para superar, para pular por cima. Então pense no Covid como uma corrida de obstáculos. Deus talvez esteja chacoalhando lá, dizendo assim, quero ver se você tem efetivamente reaja. Capacidade para reagir. Então, você que está em casa assim, não baixe o astral, procure manter o astral alto, converse bem com seus filhos, seja transparente com eles, mas faça seu papel, cobre uma posição coerente de cuidado, e faça com que isso seja também refletido lá pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo tio. Bom, gente, nós estamos partindo para o encerramento, né? Já de antemão, ao final do programa, o Neuri vai dar um showzinho aqui para nós, né? Pelas suas habilidades, já te agradecendo, né? De antemão a tua presença, e o Ricardo também para dar as suas considerações finais nosso primeiro programa aí. Eu quero agradecer aos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando. Deve ter percebido que eu estou o único diferente dos dois aqui, que os dois estão de máscara e eu não estou, mas isso é uma oportunidade que o decreto me dá, da pessoa poder fazer com máscara ou sem máscara. E com esse meu sotaque barriguinha, garanto que se eu tivesse de máscara não entenderiam metade do que eu falo. Bom, legal, gente. Uma boa semana a todos. A gente agradece, né, aos telespectadores, às pessoas que nos assistiram. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente com o nosso programa Conexão. E agora, para os nossos encerramentos, nós teremos aqui a presença do Dr. Neuri, né, promotor de justiça da vara civil, da cidade de Lages, mostrando um pouco dos seus atributos. O Neuri, que é um amante do esporte, já teve times do esporte, tem o seu segmento também na música. A gente agradece a todos vocês e até a próxima semana. E agora o Neuri com vocês.